E vamos para o texto. Mateus 25 é o texto. O pastor falou sobre a vida de Jesus, né? Então hoje é a parábola das 10 virgens. Nós conhecemos muito desse trecho, mas veio ao meu coração esse trecho, né, para estar falando da amada igreja sobre a vinda de Cristo, a preparação para a vinda de Cristo. Enquanto os irmãos estão achando, eu vou já orando. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento, mais uma vez eu peço-te perdão dos meus pecados. Senhor, eis-me aqui. Nós precisamos de continuar ouvindo a Tua palavra, a palavra oficial da noite, que o Senhor possa usar conforme a Tua vontade, segundo o Teu Espírito Santo, para que a igreja continue sendo edificada, meu Pai, e cada um saia daqui mais forte, meu Pai, do que entrou, mais forte, porque todas as vezes que nós, ó Pai, viemos à igreja, nós estamos nos fortalecendo cada vez mais, nos preparando cada vez mais também, dentre outras preparações, para a vinda de Jesus Cristo. E essa pregação seja, meu Pai, para o fortalecimento e, meu Pai, a ajuda, para que a igreja seja ajudada na preparação para a vinda de Cristo, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Então, a igreja pode se colocar de pé, quem puder, para nós lermos o trecho, e depois você pode se assentar. A igreja pode se assentar, os irmãos podem se assentar. Mateus 25, do versículo 1 em diante, diz assim: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, algumas versões, ou tem uma versão pelo menos que fala loucas, né? Mas está no mesmo contexto. E 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouvindo-se um grito: Eis o noivo! Saía ao encontro, ou ao seu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Tem versão bíblica que ainda complementa ou completa esse versículo último, dizendo assim: em que o Filho do Homem há de vir. A igreja pode ser assim. Irmãos, esse texto é muito bom para nós. É bom pregar porque ele é um trecho claro, né? E ele fala muito fortemente, claramente, sobre a vinda de Jesus. Aqui conta Jesus, né? Ele contou essa parábola que tem por nome a parábola das 10 virgens. E essas 10 virgens estavam no mesmo lugar. Essas 10 virgens representam a igreja. Então, os irmãos estão todos no mesmo lugar, todas as igrejas, fisicamente falando, não é? E aí, Jesus disse: 5 dentre elas eram nécias ou loucas.
ou tolas, né? É uma palavra até mais adequada, e sim prudentes. Quer dizer, nós sabemos que na igreja tem aqueles que são sábios, prudentes, né? Mas tem também aqueles que são loucos, tolos, né? Nécios. E de acordo com essa parábola, os loucos vão subir ou vão entrar para o reino de Deus? Os loucos ou os nécios, todos, são aqueles que servem a Deus, mas na marcha lenta, quase parando, sem prudência, não é? Sem cuidado, sem sabedoria, servem a Deus, os loucos, né? De qualquer maneira, né? Como assim, uma pessoa que serve a qualquer um, né? Tanto faz como fez. Então, o que me chama a atenção nessa parábola é o comportamento daqueles que são comparados às nécias ou às loucas, né? Pessoas que estão na igreja, mas a mente está longe de Deus. Fisicamente estão na igreja, mas espiritualmente longe de Deus. Isso, irmãos, será fatal para não entrar no reino de Deus. É gravíssimo isso. Então, chama a nossa atenção a parábola para uma vida fisicamente na presença de Deus e também espiritualmente. As prudentes, espiritualmente, analisando a parábola, elas estavam fisicamente e espiritualmente na presença do Senhor, não é? As nécias não, as loucas não, elas estavam só fisicamente. Esse é um problema, né? Tem que servir a Deus a pessoa com sabedoria, não pode ser tola, não é? Porque senão a pessoa que age dessa forma, ela acaba servindo a Deus em vão, não é? Porque naquele dia, por que nós estamos aqui? Qual é o nosso maior objetivo na igreja? Salvação da nossa alma. Então, aquele dia do Senhor será para muitos um dia de tristeza, não é? E nós vamos chegar lá. Aí o versículo 3: as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Quer dizer, isso representa a pessoa despreparada. É o que serve a Deus despreparado. Ele não pensa, não tem cuidado, não tem prudência, ele não procura viver o que está escrito como mandamento de Deus, ensinamento para a vida eterna. Então, as nécias, elas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Verso 4: no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Quer dizer, estavam preparadas, certo? Porque elas estavam indo ao encontro do mundo. Então, elas sabiam, as prudentes, que elas tinham que ter azeite nas vasilhas suficiente para manter as lâmpadas acesas, não é? Versículo 5: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Será que o fato delas terem adormecido é errado? Não, isso aconteceu, isso é um fato, isso não foi o problema. Aqui, para as nécias e para as prudentes, foi um sono normal, não é? Embora as nécias estavam num tipo de sono espiritual perigosíssimo, mas aqui foi um sono normal, não é? Elas adormeceram, porém umas preparadas e outras despreparadas. Essa é a questão. Verso 6: mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo,
sair ao seu encontro. Verso 7. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes, verso 9, responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai. Aqui eu quero trabalhar principalmente nos versos 8 e 9. Azeite aqui representa vida com Deus, santidade, consagração. Isso tem como um irmão emprestador dar ouro? Isso é impossível, certo? Todos nós somos instruídos de acordo com várias passagens da Bíblia. Cada um, toda a igreja exercia santidade. Porém, tem coisas que são pessoais, que não tem como fazer no coletivo. Ou seja, um dá para o outro. Aqui eu vou usar o azeite como algo específico, né? Como algo que a pessoa tem que ter uma vida exercitada, uma vida de santidade, em que a pessoa exercita a santidade diariamente, mesmo com seus pecados. A gente sempre fala isso aqui na igreja, porque todo dia nós pecamos, quase toda hora. Porém, são pecados que alguns não tem como ser evitados, mas tem como a pessoa pedir perdão na hora. Então essa é a questão. Eu não estou falando aqui que pecar é normal, que a pessoa pode ter uma vida de pecado normal. Não é isso que eu falei. Estou falando que na nossa carne nós só vamos não estar pecando mais quando nós, na ressurreição, alcançando o corpo glorificado, que é um corpo incorruptível de glória. Então, esse corpo sem pecado não é para essa vida, não é? É para o porvir. Nós vamos chegar lá. Através desse nós vamos chegar no perfeito. Nós cremos assim. Então, nesse corpo, porque nós somos o quê? Corpo, alma e espírito. Então nós somos ainda carne também, corpo e carne. Então nesse sentido, nós vamos pecar até o dia do Senhor, ou o dia da nossa partida. Mas não é o pecado em que a pessoa está viciada nele, concordando com ele. É aquele pecado que quando a pessoa ela peca, ela pede perdão. É nesse sentido que eu estou falando, a não aceitar uma vida de pecado. Então tem como doar santidade para alguém, no sentido de sendo uma coisa pessoal. Tem como você pregar sobre a santidade, você ajudar a pessoa, instruir a pessoa, mas quem tem que exercitar a santidade é a própria pessoa. Então, é o que eu vejo aqui nos versos 8 e 9. Então, as nécias, as loucas, elas estavam totalmente fora da realidade. Elas foram para um encontro com o noivo despreparadas. E tem muita gente na igreja despreparada. Quantas pessoas começaram bem? Com o passar do tempo, pessoas foram assim, caindo no incomodismo, conformismo, foram se afastando, e muitas pessoas, quando Cristo vier, serão achadas assim, como essas loucas. Começaram bem, mas com o passar do tempo, foram se esfriando, se afastando, não se alimentando mais, e aí adianta nesse sentido a pessoa começar bem, fervorosamente? Somente? Não. Ela tem que prosseguir com o Senhor. Tem que ter vida com Deus. O mundo atrai. O mundo, com certeza, o mundo, de acordo com essa palavra, o mundo, ele chama ou não chama a atenção de pessoas loucas nas igrejas. Ele seduz. Nós sabemos disso.
nós também somos tentados. Se nós não vigiarmos, nós vamos também estar caindo. Então nós temos que ter essa consciência de que nós precisamos de estar nos alimentando do Senhor por meio do Espírito Santo da palavra todo dia. Não é domingo eu vou à igreja, cair naquela vida de conformismo religioso. Domingo eu vou à igreja. O fato da pessoa ir à igreja no dia determinado ou no domingo tem que ser o resultado de uma semana de luta contra o pecado. É um culto aqui de ação de graças a Deus. Então a pessoa tem que entender, a minha ida ao culto tem que ser o resultado da minha vida de santidade com Deus, porque eu vou lá para prestar culto a Deus, e para Deus receber o meu culto, eu tenho que estar vivendo na medida do possível, ainda que com as minhas falhas, diariamente, na presença de Deus, porque eu quero que quando chegar aquele dia, o Senhor me reconheça como filho dele, e eu possa entrar para o reino, para as bodas do Cordeiro. Eu não quero ouvir uma palavra como está aqui no versículo de número 12, o Senhor dirá para muitas pessoas: em verdade vos digo que não vos conheço. Olha que coisa séria. Vou pedir à irmã Jéssica que abra, por favor, para mim em Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23. Karina, Lucas 13 e 25. Primeiro a irmã Jéssica, depois você. Lucas 13 e 25. Ó, Alice, você está com a menina? Alice, abra aí, por favor. Lucas 13 e 25. A irmã Jéssica vai ler primeiro Mateus 7, versos 22 e 23. Preste atenção, irmão. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. Então, irmãos, pessoas que expulsam demônios, profetizam e fazem milagres no nome de Jesus, elas creem e elas sabem que Jesus tem poder, essas pessoas, mas são perversas. Olha, irmãos, Deus tem nos avisado. Muitas pessoas nas igrejas, líderes, membros, pessoas que fazem parte da membresia das igrejas, né? Irmãos, ouvirão essas pessoas, não é? Naquele dia o quê? Eu não vos conheço, eu nunca vos conheci. Irmãos, olha que palavra pesada. Pessoas uma vida inteira na obra de Deus, e o Senhor Jesus nunca as conheceu. Por quê? Porque são pessoas que praticam a iniquidade, vivem na iniquidade, vivem num estilo de vida que é contrário à vontade de Deus. Então não adianta só conhecer o poder, saber que Deus faz, expulsar demônio, profetizar. Tem pessoa que, quando é usada por Deus, e usar aqui não é usar segundo a vontade de Deus, não. Deus usa para que o propósito dele seja cumprido na vida de outras pessoas. Deus usa no sentido assim, momentâneo, não como servo, tá? Então tem gente que quando expulsa o demônio, ela cresce. Quando ela ora e Deus faz um milagre no nome de Jesus, a pessoa cresce. Esse texto, é lógico que essas coisas são belíssimas, eu amo essas coisas, gosto e quero sempre, porém essas coisas, sinais, não podem salvar. O que salva é um coração contrito, arrependido, consciente que depende de Deus, tem que viver na humildade, na dependência, para que no dia que o Senhor vier, Ele possa nos achar servindo assim. É isso.
Nós temos que ser aquelas pessoas que caminham preparadas, não despreparadas. Leia, por favor, Yanis, Lucas 13:25. Esse trecho que a irmã Jéssica leu me assombra e me chama a atenção, para que eu não vacile, para que eu não fique de fora do reino. Leia, por favor. Quando tanto da casa estiver levantado e fechada a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então quer dizer, olha só, uma outra passagem, falando sobre também o dia do Senhor. Senhor, como é que está aí? Senhor, abre-nos a porta. E ele dirá o quê? Não sei de onde sois. Está no mesmo contexto. Não vos conheço. Não tenho vida com vocês. Quantos vão dizer: Senhor, mas eu estava na sua casa. Eu estava, Senhor, lá na obra, vendo os milagres do Senhor. Eu até fui usar. Mas aí, observe bem, Jó, versículo 10, que eu não li. Eu não li na pregação agora, né? Li na introdução. E saindo elas para comprar, as nécias, as loucas, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas ou preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Então vai entrar quem está preparado para as bodas, não é? O dia do grande casamento. Quantas pessoas ficaram de fora? Irmãos, por isso que a gente tem que vigiar com relação à nossa caminhada. Não adianta apenas a pessoa estar na igreja física, ela tem que estar fazendo parte do corpo de Jesus, fisicamente e espiritualmente. É difícil, tem dia que a gente pensa assim: Senhor, se não fosse a misericórdia do Senhor, eu não entraria, né? A gente tem que ser sincero, porque às vezes tem dia que a gente faz coisas, né, que a gente até duvida, às vezes movido pelas circunstâncias, né, da vida, os problemas. Mas isso não é desculpa, pelo contrário, isso é para que nós tenhamos consciência da dependência. Preparação significa ter consciência de dependência. Eu não posso viver da forma que eu quero. Eu não posso pensar de uma hora para outra, ficar meio aborrecido. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma circunstância, né? Eu não posso ficar aborrecido com a igreja, e movido por esse aborrecimento, eu vou começar a agir de forma contrária à palavra. Eu posso até me aborrecer com uma coisa ruim que acontecer. Agora, se isso for a motivação para que eu erre, para que eu venha agir na carne com os irmãos, eu vou acabar me perdendo também. Quantas pessoas tem por aí dizendo assim: ah, eu saí da igreja porque aconteceu isso, porque o irmão falou isso comigo, porque o pastor falou isso comigo, porque o pastor não corrigiu fulano, beltrano. Irmãos, pode a pessoa, a gente tem que ter equilíbrio para falar, porque são várias situações. Pode a pessoa às vezes sair de uma igreja devido a uma situação que, né, assim, uma situação daquelas que não tem como resolver. Isso pode acontecer, mas isso aí é o quê? É uma exceção. É uma exceção. Porque problema a gente vai ter em toda igreja. Então a pessoa, ela caminha durante um período numa igreja, ela deve pensar assim: calma lá, se não é assim o propósito, ou se não é da vontade de Deus que eu saia, por que eu vou sair daqui para ir para uma outra? Chegando lá, eu vou ter outros problemas.
será que isso não é um problema espiritual meu que eu tenho que resolver? Não é mudando de local, é mudando de atitude? Às vezes eu falo isso aqui na igreja. Então tem pessoa que muda de local físico, mas não muda o posicionamento espiritual, que é o necessário e real, que determina a vida da pessoa para melhor. Porque quando uma pessoa cresce espiritualmente, ou como que uma pessoa vai amadurecendo, é diante dos problemas, né? É na hora da dificuldade, na hora que o irmão te magoa, né? Aí você, Senhor, eu sou cristão e eu aprendi a amar o irmão, mesmo diante da adversidade. Então, de acordo com a palavra do Senhor, então, de acordo com aquilo que está escrito, eu vou procurar reconciliar-me com o irmão. Eu vou procurar reconciliação. Eu sei que você está vontade do Senhor. Aí a pessoa vai crescendo, vai aumentando assim a estatura dela, vou usar esse termo, né? Ela vai se fortalecendo. Mas hoje as pessoas querem pegar uma via rápida. E a via rápida, nesse sentido, é a via que conduz a pessoa à perdição, não a salvação. Então tem várias situações que nós precisamos de estar refletindo, e principalmente de acordo com essa parábola, de acordo com a nossa preparação que nós temos que ter. Nós temos que pensar, porque a parábola chama-nos a atenção para uma preparação contínua. Pode-se viver na presença do Senhor de fases? Não. Tem que viver continuamente. É por isso, irmãos, que muitos começam, mas poucos terminam. Porque à medida em que nós vamos caminhando, nós vamos sendo testados, provados, e aí a pessoa ela não dá conta disso, né? Ela não pensa, calma lá. Desde quando eu aceitei Jesus, o Senhor está me observando, me testando. Eu é que tenho que me enxergar assim, para que eu possa estar sendo uma pessoa testada e também aprovada, e não reprovada. Porque muitos são reprovados por quê? Por causa da conduta própria, certo? Então, o texto, ele é claro, preparação. Não deixe de vir aos cultos, não deixe de estar próximo da programação da igreja que o Senhor tem nos dado, né? É lógico, para isso nós perdemos muitas coisas, é lógico, faz parte, ninguém vai entrar no reino de Deus sem perder algo. A própria Bíblia fala que tem que perder. Jesus, ele entregou a própria vida, né? Então nós não vamos, senão, como que eu vou usar um termo aqui? Se nós não sacrificarmos algumas coisas da nossa vida, nós não vamos entrar no reino de Deus. Não, irmão, o sacrifício Jesus já fez. Não é bem assim, não. O fato de Jesus ter feito o sacrifício dele não anula o seu. Essa é a questão. A Bíblia fala sobre o sacrifício. A própria palavra de negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus, já é um sacrifício diário. E a Bíblia fala cada dia também, tem uma passagem, né? Então é todo dia, não é? Então é isso. Ah não, igreja todo dia tem, vai lá, vai viver sua vida também, não fica só olhando para a obra de Deus, não. Jesus nos ensinou a cada um estar sofrendo por causa dele, como ele sofreu por nós. E não se sofre fora da obra, se sofre na obra. A obra não é do pastor, a obra não é da irmã, do irmão A, B ou C, a obra é de Deus. Quem salva é Deus, quem condena é Deus, quem aprova é Deus, quem reprova é Deus. Ele é o Senhor. Nós somos servos, nós temos que não perder a visão de servos que somos, porque o próprio Jesus, ele foi servo aqui na terra quando ele veio. Ele se submeteu a isso. Então, quando a pessoa começa a analisar a Bíblia nessa linha de pensamento, ela começa a pensar assim, calma lá,
Se Jesus, por mim, perdeu a sua própria vida, Ele é digníssimo de que eu também perca o que for necessário por Ele. Porque, de acordo com a Bíblia, o Senhor tem ou não tem prazer que nós soframos por Ele? Tem. Não pelo sofrimento em si, mas é pelo sofrimento por causa dele. É pela causa dele. Não é uma outra causa, ou qualquer causa. É por causa dele. Ele disse, por causa de mim. Não é essa a questão. Então tem que se ter essa consciência, né? E aí, olha só, eu vou ler de novo o versículo 12, 11. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Verso 12, mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai 13, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, nós temos que viver todo dia, ou a cada dia, ou hoje, como se Jesus fosse vir hoje. Olha só como encerra Jesus a palavra. Nós não sabemos a hora em que Jesus virá, mas temos que estar, Ele orientou, vivendo a cada dia como se Ele fosse vir naquele momento. Se é hoje, nós estamos vivendo agora, temos que estar vivendo como se Jesus fosse vir hoje, agora. Só da pessoa pensar assim, poxa, ainda que Jesus não venha, se eu morrer, a minha situação já está definida. Porque a pessoa quando morre, ela vai levar o quê? Desta vida material. Ela vai levar sequer alguma companhia de alguém? Não vai. Eu só tenho que pensar sobre isso. Porque no momento em que nós estamos aqui agora, ouvindo essa mensagem, muitas pessoas estão morrendo sem Jesus, tá? E algumas, creio eu, com o Senhor. Minoria, né? Creio eu, Senhor. Porque há pouco tempo, né, para elas se prepararem, quando ela chegou na tarde. Ah, a gente vai ter tempo, a vida toda. Exatamente, aí está a imprudência. Ninguém sabe. E também não deram valor, importância o que ia acontecer, né? Como elas se preocuparam em encher as candeias com as leis, elas deram tanta importância àquela cerimônia que ia acontecer, o casamento. Né? Exato. Jesus fez uma comparação parada ao costume da época. Né? Exatamente. Então, até porque as cidades antigas não havia luz nas cidades. Era normal à noite, né? As pessoas usarem lamparina. Então isso era um costume normal. Mas para nós isso tudo simboliza da igreja. Isso. Mas para nós, de acordo com a parábola, isso tudo simboliza a palavra-chave que é preparação. É salvação individual. É. Hoje, irmãos, tem pessoa que às vezes está se preparando, aí tem outro que está debochando, está lá bobão, coitado, lá. Irmãos, nós temos que orar. O emprego, nós precisamos dele. E é bom para quem trabalha. Para a igreja, né? A igreja. Exatamente. O emprego é bom. Se a pessoa puder fazer uma faculdade também, isso é algo bom. Tudo isso é bom. Mas nada disso salva. É lógico. O fato da pessoa estar se preparando não impede dela fazer uma faculdade, não. Tá? Vamos confundir as coisas. Estou querendo dizer que tem pessoa que foca só no sucesso aqui na terra, mas se esquece do sucesso que há de vir. O nosso sucesso não é aqui na terra em primeiro lugar, não. Porque depois que morre a faculdade, morre o trabalho, morre os bens materiais, no sentido da pessoa não levar nada, mas a pessoa que viveu com Jesus Cristo, ela vai levar
pela fé que ela teve, pela preparação que ela teve, ela vai levar a certeza da vida eterna. E se aqueles que estão aqui hoje estão preparados para a vida eterna, dê ao Senhor uma linda salva de palmas nesta noite aí, porque Ele merece. Aplauda Jesus, porque Ele vem por aí e Ele quer encontrar uma igreja alegre, uma igreja festiva, uma igreja que chora, mas não vive movida pelo choro, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Às vezes nós choramos, às vezes nós sofremos e falamos até assim com a gente mesmo: Senhor, quando é que o Senhor vai voltar? Porque é tanta coisa acontecendo que tem dia que dá vontade de partir, irmãos, para o Senhor, que é algo ainda melhor. Paulo disse isso. A gente pensa ou não pensa assim às vezes? Vamos ser sinceros. Pensa ou não pensa? Pensa. Tem dia que a coisa fica tão grave, a luta ferrenha, que a gente fala: ô Senhor, se eu pudesse partir hoje e me encontrar com o Senhor, seria minha vida melhor. Mas é Deus aqui que sabe a hora, né? Então a gente não pode entrar nessa. Mas vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Deus, Ele é tão perfeito, tão bom, que Ele não falou o dia nem a hora. Mas vamos lá, vamos interagir um pouquinho aqui, aproveitar o tempo. Ele falou o dia e a hora? Não, mas Ele falou dos sinais que precedem a sua vida. Então está aí a questão, está aí o mundo, estão aí os sinais. A qualquer momento Jesus virá. Os sinais estão aí. Estava eu vindo, irmão, para a igreja de livro. Você viu que você veio comigo. O rapaz do livro, a gente conversando e tal, quando ele parou o carro ali, ele falou: senhor pastor, eu falei: pela misericórdia e vontade de Deus eu sei. Ele falou assim: eu fui criado, sou paulista, na Assembleia de Deus. Minha avó me levava para a igreja. Eu fui criado ouvindo, e hoje eu não vou à igreja. Eu estou vivo aqui porque é a oração da minha avó, minha mãe. E ele falando aquilo comigo, aí eu falei: senhor, eu estou para sair do carro já, né? Aí me veio o versículo. Eu falei para ele assim: irmão, o versículo que eu vou deixar para o irmão aqui, que Deus está me tocando, é o seguinte: olhai para o autor e consumador da vossa fé, que é Jesus Cristo. A Bíblia diz isso. Quem olha para Jesus continua com uma vida eterna. Quem olha para o homem cai. Então, se a gente ficar na igreja olhando para o irmão: ah, eu sei que às vezes não vigia, né? Porque nós às vezes decepcionamos. Mas Deus decepciona alguém? Então quem foca nele vai parar? Vai sofrer e vai continuar, mas não vai parar, porque Jesus sustenta, Ele é poderoso para sustentar até que aquele dia chegue. Agora tem pessoa que está na igreja, como eu falei, como as loucas estavam, olhando só para as pessoas, ó, só no horizontal. Tem que olhar no vertical, olhar para cima, que é de onde vem a nossa força e de onde virá o nosso Senhor. Tem pessoa que só olha no horizontal. Se está tudo bem na igreja, beleza, mas se acontecer um problema, já não vem mais. Em vez dela pensar assim: o que a Bíblia fala para mim resolver esse problema com o irmão? Não, ela afasta. Então, por isso que a pessoa tem que estar na igreja preparada. Não deixe de vir aos cultos, comece a exercitar mais a sua fé. Se você está fazendo bem, continue. Se está precisando melhorar, melhore, porque haverá tempo naquele dia de comprar azeite? Não. O azeite, a presença de Deus em nós, tem que fazer de nós pessoas fazedoras da obra na medida do possível. Tem alguém perfeito aqui? Não. Somos todos falhos, estamos sendo aperfeiçoados pelo Senhor, mas tem que estar sendo aperfeiçoado a cada dia. E onde a pessoa é aperfeiçoada? Na obra. Então, irmãos, não é aquela questão, porque às vezes, eu vou encerrar assim, tem aquela pessoa
que às vezes está aí nas mídias sociais, e ali, para a pessoa ter uma boa oratória, ter um conhecimento bíblico, não é difícil falar não. Eu quero ver na obra, na lida, é na rua, se o testemunho está sentado. Então vamos vigiar, porque tem pessoa que nas mídias sociais é uma coisa que parece até, como se diz, o ditado do anjo. Mas e na vida diária? Então é melhor a gente conviver com quem a gente está vendo, pelo menos, né? As falhas e tudo mais, mas a gente está vendo que está se esforçando, do que com uma pessoa que a gente desconhece. Vida, salvação se desenvolve na igreja, no corpo. Não é online ali, só no campo online, não, virtual não. Porque ali todo mundo é crente, ali todo mundo é bonito. Né? Agora é na obra de Deus, é se preparando. Como é que a pessoa se prepara? É na igreja, chorando com os irmãos, sorrindo com os irmãos, se alegrando com os irmãos. Paulo disse isso. Como que eu vou estar bem se o meu irmão está mal? Só se eu não for cristão. E tem aqueles que hoje nem sequer procuram saber o que está acontecendo com determinado irmão. Nós precisamos ter cuidado, precisa ter preparação também, né? Quão maravilhoso será aquele dia para aqueles que o Senhor dirá, né? Para aquela pessoa que o Senhor dirá: vinde, bendito de meu Pai. Quão maravilhoso será isso! Nós vamos entrar para um reino onde não haverá mais dores, lamentações, tristezas. Essas coisas são coisas terrenas que ficarão para trás. Por isso que tem que servir a Deus com hombridade, sinceridade, não é? Com essa devoção. Então, meus irmãos, o que Deus colocou no meu coração é isso. Vamos ter sabedoria e prudência no nosso caminhar com Deus. E vamos ter cuidado com essas influências que hora e outra aparecem. Essas influências que tentam chamar a nossa atenção. Vamos ter cuidado com isso. Vamos analisar, sim, se é algo de Deus. Eu tomo para mim, se não é, eu vou ficar com a palavra mesmo, não vou perder tempo não. Vamos procurar entender que o que Deus quer de nós é vida aqui na igreja. Não é só na igreja, que eu estou falando assim, né? No desenvolvimento da salvação, um participando da vida do outro, e assim Deus vai fazendo a obra. É isso que Deus quer. Pessoas que estão na fama hoje, no sucesso, naquele dia irão para o fogo eterno. Nem todas, mas muitas. Tem fama e sucesso hoje que para Deus é abominação. Então vamos discernir o que é de Deus, não só aquele que fala de Deus, mas aquele que realmente procura falar espiritualmente, sinceramente, não é? Não vamos desprezar, porque nós vivemos ou não vivemos hoje uma inversão de valores. Então não vamos cair nessa. Vamos ficar com o que está escrito. Deus nunca vai te decepcionar, jamais te decepcionará. Então fique sempre com o que está na palavra, e vamos ajudar uns aos outros até que chegue aquele dia. Não vamos viver assim na igreja: estou nem aí, é problema dele. Isso não é palavra de salvo, de pessoa que está se preparando, não. Vamos vigiar na hora de falar de um irmão, porque é irmão, é membro do corpo. Então vamos ser moldados continuamente pelo caráter da palavra do Espírito Santo, não pelo que as pessoas falam, mas sim pelo que está na palavra. Amém? Desse jeito nós vamos continuar caminhando, preparados para as bodas do Senhor, para o dia do grande casamento marcado, e eu quero acreditar que nós estaremos lá, em nome de Jesus. Amém? Se coloque sobre os seus pés, cada um faça assim com as mãos em forma de concha. Senhor nosso Deus e Pai, a todos presentes e ausentes, eu abençoo-os com o teu amor, com a graça do Filho, com a sua doce consolação divina do Espírito Santo. Senhor, dê a todos um final de domingo consolado, encorajado, animado, para que nós encerremos a semana e comecemos a semana prática amanhã, no ânimo, encorajamento e consolação
do Divino Espírito Santo, em nome de Jesus. Você ora e os abençoa. Amém. E que as palmas louvem a Deus. Não vai embora sem dar a paz do Senhor para o irmão que está do seu lado, para terminar o culto em comunhão.